Boa noite. Que o Mestre Jesus possa sempre ser o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Mande notícias de um mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, estou chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. O fato é que a condição de filhos de Deus nos faz estar na vida. Estamos na vida, pois somos filhos de Deus. Essa belíssima canção chamada Encontros e Despedidas, muito bem interpretada pelo nosso Milton Nascimento Bituca, ela diz muito da nossa condição de espírito que atravessa uma longa existência proporcionada pelo hausto do Criador e que, na vida, jornadeia em múltiplas experiências. E a vida que chamamos a plataforma dessa estação, ela vibra em densidades diferentes. Estamos agora na vida, na condição de encarnados, um pouco mais condensados vibratoriamente, podemos dizer assim. Entretanto, quando nos é chegado o momento do retorno à pátria espiritual, nós nos despedimos deste corpo, usufrutuários que somos do corpo e de tudo aqui, para, em outra dimensão, continuarmos na vida. Então, a vida permanece. Buda, Siddhartha Gautama, o príncipe, há mais de 500 anos antes de Cristo, fez parte da pleiade de espíritos que vieram aplanar o terreno, o caminho, ambientar a psicosfera do planeta terrestre a fim de um projeto de amor que pudesse acontecer. A própria chegada do Cristo, que desce do berço das estrelas e aqui se corporifica, a fim de, entre nós, na comunhão conosco, nos trazer o alimento da nossa alma. Então, Buda, como muitos outros espíritos, tais quais Confúcio, Lao Tse, até mesmo Hammurabi, o Código de Hammurabi, todos eles vieram a aplanar o planeta em vários pontos do globo, a fim de criar essa ambiência. E Buda, em um momento após ter se iluminado, ou seja, adquirido em vida terrena um nível de consciência, tal qual essa alma já expressava, ele faz um questionamento aos seus discípulos da seguinte forma: qual é o contrário de vida? E eles respondem prontamente: morte? Não. O contrário de vida não é morte. O contrário de vida é renascimento.
porque estamos na vida e permaneceremos na vida sempre, pois ela não cessa. Pois na fatalidade de espíritos que somos, a certeza que temos, que a espiritualidade nos demonstra, e a própria consciência de filhos de Deus nos dá, é a plenitude. Um dia alcançaremos a plenitude. Quer seja estagiando na vida reencarnados, que é fato, pois este fato nos é um presente, outorgado pela própria divindade. A vida aqui agora é um projeto reencarnatório. E se fizermos uma análise, tivemos muitas vidas antes desta aqui. Então, tivemos muitos projetos reencarnatórios. E o projeto reencarnatório que, ora, experimentamos, é o projeto reencarnatório que se expressa na nossa melhor versão. É o nosso melhor momento. E é o melhor momento de criarmos uma ambiência, inclusive, para essas futuras vidas que já estamos plasmando aqui agora. E esse projeto reencarnatório, que é único, intransferível, por mais que venhamos junto a uma constelação familiar, junto a pessoas, a almas compromissadas, porque é da lei a relação, viver a convivência, somos seres relacionais, o projeto reencarnatório é único. Para mim é meu, de Márcio é o de Márcio, muito individual. No livro Missionários da Luz, que a gente gosta muito de abordar esse livro, porque consideramos ele um verdadeiro tratado sobre projeto reencarnatório. Na experiência do Departamento da Regeneração, que podemos expressar como uma verdadeira maternidade do mundo espiritual, André Luiz relata ver nesse local espíritos tarefeiros caminhando com algo parecido com pergaminhos. Que pergaminho é esse? Pergaminhos onde está o projeto do nosso corpo. O projeto daqueles que estão retornando à vida no corpo. Esse corpo que nós temos aqui agora é um corpo divinamente projetado por instâncias superiores para o desiderato da nossa evolução. Necessitamos dele, mesmo com todas as limitações que ele possa expressar. Inclusive, as limitações que muitas vezes o nosso corpo expressa, dizem muito do nosso vir a ser. Diz muito do que precisamos mobilizar de nós mesmos para superar questões íntimas, nossas. E esse corpo vem, muitas vezes limitado, na perspectiva da matéria. Porque os espíritos amigos, quando observam o nosso corpo em muitas condições de limitações, muitas vezes acamados, atravessando doenças, atravessando comorbidades, onde aqui lamentamos em processos de dor, nos céus, esse procedimento é um procedimento de alegria, de êxito pela experimentação. Narra o irmão X, no livro Luz Acima, uma experiência muito interessante. Uma mãe foi ao encontro de um emissário dos céus. Ela tem 2 filhos. E ela queria muito uma orientação em relação a um filho que atravessava
uma doença com grandes limitações, que fazia ela se debruçar em cuidados, em renúncias, em entrega, e ver o filho padecendo daquela circunstância gerava um grande anseio nessa alma de mãe, que buscou a orientação do emissário celeste. E ela trouxe o questionamento dos filhos, que esse filho padecia dessa circunstância, o outro tinha outra condição, e o emissário dos céus perguntou a ela: mas qual é o filho que você acha que está experimentando sabedoria, lucidez, tranquilidade, paciência? Ah, certamente é o filho que está acamado. E o outro? Não, o outro está muito bem. O outro não precisa de nada disso. O outro é um grande empresário, muito bem-sucedido, das áreas das finanças, não necessita de nenhuma preocupação. Não me dá nenhuma preocupação. Ele se governa. Sim. Irmã, qual que você acha que está experimentando condições de vida eterna? Aquele que a cada novo amanhecer agradece a experiência, agradece a trajetória, agradece a oportunidade da vida. Ah, certamente é o que está no leito. Porque o leito, meu Deus, que limitação. Como ele gostaria de conviver com os amigos, como ele gostaria de caminhar, como ele gostaria de estar em autonomia fazendo o que ele queria. Então, se ele valoriza mais o agradecimento por um novo amanhecer, sim, é o do leito. Mas o outro não, o outro viaja muito, tem muita vida para viver, uma família linda. Nossa, nunca me deu trabalho. Irmã, quem você acha que, atravessando a experiência da vida, vai valorizar e, chegando à vida espiritual, vai estar recolhendo todos os louros, todas as bênçãos dessa experiência tão intensa? Ah, o meu filho que está no leito. O outro, sabe, ele nunca pensa muito em religião, ele não tem muita ligação com a espiritualidade, não. Ele está sempre muito ocupado, muito ocupado. Ai, mas eu estou tão preocupada com meu filho que está no leito, mas ele sofre tanto. Irmã, vamos refletir um pouco. A preocupação em relação aos seus filhos deveria ser a do outro. A do outro. Então, o que aqui em vida, o que aqui em matéria, nós acreditamos ser, muitas vezes, tranquilidade, bênçãos, sucessos, para muitos, pode ser motivo de queda. Mas, em experiências mais intensas, mais desafiadoras, nós mobilizamos dentro de nós o vir a ser, a transformação, o ponto de virada da nossa existência. Muitas coisas que estamos experimentando agora, talvez não compreendamos pela perspectiva limitada, estreita, que a matéria e só a matéria oferece. Quando ampliamos a dimensão espiritual da nossa vida e tudo que está nela, refletimos um pouco mais e abrimos porta e canal para as bênçãos dos céus. Muitas vezes, por exemplo, a nossa família, a família com que convivemos, com que estamos experimentando mais intensamente a vida, é uma porta de libertação. Porque família é território de perdão. E
todos nós experimentamos desafios de relacionamentos. Porque conosco estão as almas compromissadas, aqueles que precisamos mais conviver, mais olhar, mais trazer pelo coração, mais trazer para o nosso interior e aceitar a convivência, porque certamente foi uma bênção dos céus. A partir do nosso projeto reencarnatório, que começa antes da concepção, mas a vida no corpo começa na concepção. A partir do momento que se liga a célula da nossa mãe com o nosso pai, inicia, desde já, a vida. A ciência, há pouco tempo, observou em laboratório que a partir do momento em que se une o espermatozoide com o óvulo, gera-se uma luminescência diferenciada, que pela ciência é uma descarga de zinco, que proporciona essa luminescência que é vista em laboratório. Para nós, espíritas, que acreditamos, sabemos, vamos corrigir a palavra, da reencarnação, sabemos da reencarnação, essa disparada de zinco, essa luminescência, é o que podemos chamar de Fiat Lux. Faça-se a luz. Fiat Lux. A vida que manifesta nesse momento. Porque em espírito, longe dessa matéria densa, tudo que mais ansiamos é evoluir. Quando estamos despojados dessa matéria densa, em espírito, tudo que mais queremos é crescer e evoluir. E por isso, aceitamos situações e provas que talvez, encarnados, perguntamos para nós mesmos, meu Deus, eu aceitei isso mesmo? Será que eu aceitei isso? Fui eu que pedi isso? Sério? Essa pessoa? Sim, pertinho da gente. Fomos nós que aceitamos tudo isso. Porque em espírito existe um banho de lucidez e consciência que nos faz fazer isso. E parece um pouco, quando a gente está na roça, que a gente vai lá ver a lamparinazinha, vagalumezinho, que está até raro de ver vagalume hoje em dia, né? Vagalumezinho, ó, os insetos, os insetinhos, na luz, né? na atração da luz. É assim que ficamos. Queremos crescer e evoluir. Haja vista toda a obra no mundo espiritual, né, de André Luiz, a vida no mundo espiritual, onde nós temos casos que relatam esse impulso de crescimento, esse impulso de evoluir, esse impulso de crescer em qualquer circunstância que a lei me oportunizar a aceitar. A lei me oportunizar aqui. Os amigos espirituais analisando a nossa ficha kármica, os irmãos que ficaram na retaguarda e estão ali, ó, vou cuidar desse aqui. Ele é meu amigo, vou cuidar. Deus me permitiu seguir aqui, ó. Não estou na vida ainda encarnado, mas estou do lado de cá, inspirando ele a crescer, inspirando ele a evoluir. E eu vou dizer a vocês, muitas vezes a gente se sente solitário, né? Muito sozinho, mas não é assim. A realidade não é essa. Eu vou dar um exemplo. Lá em Missionários da Luz, por exemplo, mais de 100 espíritos estiveram ali na função de vibrar pelo retorno de Segismundo à vida corporal. Mais de 100 vibrando. Se temos amigos aqui queridos, né? Não temos afetos, amigos?
temos afetos e amigos que ainda não reencarnaram. E que, inclusive, nos inspiram, por exemplo, muito mais lúcidos do que nós, muito mais experientes, com nível de consciência maior, a frequentar a casa espírita. E dizem assim, não, vai lá, liga para fulano, né? Não, ela vai te ouvir. Aí liga para fulano, mas era o dia da reunião, né? Aí liga, aí inspira, não, fala assim, liga a tal hora. Aí fulano convida, vai sim, vai ser bom para você, vai ser tão bom, você está precisando desse momento, você está precisando dessas reflexões, vai lá. Aí chega aqui, os nossos amigos já têm contato com a equipe espiritual da casa, sim, eu tenho um amigo querido, ele está para vir, está vindo aí. Não, o caso dele é esse aqui. Aí a espiritualidade, irmão, pode deixar, a gente vai cuidar dele aqui, na ambiência dos passes, na palestra. Ele vai estar refletindo por situações sobre a vida dele. E aí pode deixar que essa ambiência a gente aproveita. E aí quando tomar o passe, sim, a bioenergia, a aplicação de bioenergia, né? É um passe misto, o próprio médium se doa, mas aqui a espiritualidade está ali, acolhendo também, aplicando, dispersando os fluidos. Sim, ele tem sido tristinho ultimamente. Está no processo depressivo, sim. Deve estar com muitos fluidos, né? Fluido vital baixo, energia baixinha. Então a gente vai, dispersando esses fluidos, e aí ele ganha a ambiência, e a gente recoloca com fluidos salutares. Sim, é um respiro, é a misericórdia de Deus agindo. Você vai ver, ele vai refletir melhor sobre as situações. Então, se temos amigos aqui também, no mundo espiritual, eles continuam vibrando e estuante, porque a plataforma dessa estação é a vida deste meu lugar. Então, a vida permanece em dois planos. A vida permanece vibrante e estuante. Mas em que momento começa a nossa vida? Porque muitas vezes estamos ligando o piloto automático e somente existindo. E existir não é a mesma coisa do que viver. Não é. Muitas vezes passamos anos e anos da nossa vida somente existindo. E o pior, sem tomar as rédeas da nossa própria vida. Delegando a nossa vida aos outros e muitas vezes imersos na linha do tempo de outras pessoas, vivendo a vida de outras pessoas. Se somos seres únicos, filhos de Deus, repletos de uma autenticidade que é só nossa. E aí vem a parte melhor da história. Muitas coisas que dizem ser um defeito nosso, por exemplo, talvez nos levem ao nosso melhor lado. Como assim? Talvez aquela situação que permanece em nós, ela, quando realmente é vista, porque a gente precisa ver para mudar, né? Para mudar, eu preciso enxergar, eu preciso ver. Então, eu preciso de um ponto de vista muito maior, que me dê uma perspectiva maior do todo da minha existência, para que eu possa entender o que está acontecendo. Então, muitas situações da nossa vida que vem repetindo, que, na verdade, é a nossa autenticidade, muitas vezes se expressando, e a gente não tem coragem de bancar a nossa autenticidade para o mundo, para a vida. Quantos anseios, quantos sonhos engavetados, quantas propostas de realizações que estão paradas por medo. Medo de tentar,
medo de enfrentar nãos, medo de enfrentar julgamentos. E aí, ficamos existindo somente, presos à linha do tempo de outras pessoas, porque não ousamos bancar o nosso projeto reencarnatório. E esse vir a ser, que é o vir a ser do propósito, que é o vir a ser que coloca a gente na vida, ele precisa que a gente se desnude para nós mesmos e precisa dessa coragem, que é a coragem de viver. E a coragem de viver, muitas vezes, é a coragem de desagradar. Porque quando vivemos em um padrão, e de repente nós queremos desvencilhar desse padrão para que ares novos possam surgir, opa, olha como está fulano. Não dou um mês. Não é assim? Olha, não, que é isso? Ixi, enlouqueceu. Agora que pirou de vez. Não é assim? E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente paralisa nos julgamentos. A gente paralisa nos nãos. E a gente precisa bancar o nosso projeto reencarnatório, porque fala do nosso anseio de alma, fala do nosso propósito interior. E todos temos um propósito. Todos temos uma missão. Ah, você é um espírito missionário? Sou. Você é, Márcio? É. Um missionário, né? Você é, né, Carol? Um espírito missionário. Todos temos uma missão. Porque senão não seria justo. Deus misericordioso não seria justiça em nos ofertar, nos outorgar o hausto da vida, nos colocar no mundo sem sentido? A minha vida tem sentido no mundo. Onde eu estou, eu faço diferença no mundo. Com quem estou, eu faço diferença no mundo. E eu preciso tomar posse do que é meu. Para ontem. Porque senão, nós faremos como está lá na parábola dos talentos. Né? Um servo, o senhor da vinha vai dar 10 talentos aqui a você, meu filho. Toma aqui 5 para você e 1 para você. Né? E ali um rende mais um pouquinho, o outro rende mais um pouquinho, o que deu um faz o quê? Medroso. Covarde, esconde, enterra o talento. Não bota nem no banco para render. Nem isso ele fez, nada. Escondeu, não investiu. Por quê? Ficou com medo. Medo paralisou. E assim fazemos. Porque, fazendo uma análise honesta, todos temos talentos. Todos temos potencialidades. Todos temos condições de servir a vida. Todos temos o que dar. Não tem ninguém destituído do que dar. Qualquer pessoa, mesmo as pessoas em condições mais adversas que você pode imaginar, tem o que dar. Em condições de vulnerabilidade, também. Em condições de dor, também. Porque muitas vezes, quando a gente oferta e serve a vida, a gente se reconhece pela nossa humanidade. O que dói em mim, muitas vezes dói também em você. E aí a gente se reconhece em humanidade. E a gente precisa estar na vida. E estar na vida diz muito do maior projeto de amor da história da humanidade, que foi um divisor na história da humanidade, antes dele e depois dele.
Para Maria Santíssima, escolhida para ser esse portal divino que traz o Cristo do berço das estrelas e se expressa aqui na terra, para ela, onde será que começou a vida na vida? A vida na vida de Nossa Senhora começou no momento que o emissário Gabriel faz a anunciação e ela diz sim. Para Nossa Senhora, a vida na vida realmente começou quando ela disse sim. Mas em que momento começa a vida na vida de Zaqueu, por exemplo? Zaqueu, um publicano de Jericó. Publicano era aquele coletor de impostos, ou seja, para aquela época, persona non grata, não é? Coletor de impostos. Mas ele ouviu falar que dentro do colégio apostolar daquele Galileu sublime, tinha um que também era um publicano e que foi restituído à vida por Jesus, chamado Mateus Levi. Ou seja, ele tinha esperanças. Ele já não aguentava mais existir. Porque onde ele andava era rejeitado. Ele tinha tudo. Tinha bens, tinha casa, tinha tapetes, tinha tudo luxuoso à disposição dele, materialmente falando. Mas não tinha nada ao mesmo tempo. Pois tinha sede de amor. Ouvir falar do Rabi deu-lhe alma nova. E então, ele vai ter com o Rabi. Soube, inclusive, que um cego de nascença, ali de Jericó, Bartimeu, foi curado pelo mestre. E ele vai aos pórticos de Jericó, vê que o mestre está chegando na cidade que está passando, mas tinha uma situação. Era pequenininho. Vocês acham que publicano e pequenininho iam deixar Zaqueu ver Jesus? De jeito nenhum. Ele olha para o lado, vê um sicômoro desgalhado, grande, sobe ao sicômoro. E aí Jesus passa. Como é belo o meu Rabi. Jesus passa e para. Zaqueu, desce que me convém ceiar em tua casa. Que alegria. Que invasão de alegria ele experimenta. E naquele momento, recebe Jesus em casa. Então, quando é que começou a vida na vida de Zaqueu? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu. E onde é que começou a vida na vida de Fotina, a samaritana? Samaritanos e judeus se odiavam. Os dois povos eram judeus, porém samaritanos, judeus mestiços. Os dois adoravam. Um adoravam Deus em Jerusalém, no grande templo. Os outros adoravam Deus na região da Samaria. E aí, quem estava certo? Que briga, que exclusão, que confusão entre samaritanos e judeus. Porém, Jesus sai de Jerusalém, passa por um caminho não convencional, que ia em direção à Galileia, mas ele passa por Sicar, pela Samaria. E lá, ao sol de meio-dia, encontra no poço uma mulher que desce cântaro ao ombro. E ele pede água a ela. E ela se espanta, como é que um judeu pede água a uma samaritana que sou eu? Sim, pede água a ela. Não só pede água a Fotina. Desnuda a alma de Fotina. Entra na história dela. Ela percebe que é o Rabi. E ele diz a ela, se tu soubesses quem te pede água, tu que me pedirias água. E eu lhe daria água viva. E ali ele se revela o Messias. A primeira vez que ele se revela o Messias foi para uma mulher samaritana. E ali acontece a vida na vida de Fotina. Ela corre e vai anunciar.
É a iluminadora daquele momento, daquele povo. Onde é que começa a vida da mulher hemorroíça, a que sofria de hemorragia? Nos ditos não tem que ela tem um nome, né? Não revela-se o nome dela. Mas eu desconfio que seja Maria. Porque Maria era o nome mais comum de mulher naquela época. E ali ela sai de Cesareia de Filipe em um fluxo hemorrágico que não tem fim. E mulher com hemorragia naquela época era impura. Era tida por impura. Já vista na Bíblia, se a gente for olhar lá, Levítico 13, tem todas as recomendações que se devem proceder por uma mulher impura na época. Como, por exemplo, né, não sentar no mesmo lugar, não conviver com a mulher. E ela ficou muito tempo assim, ela atravessa o mar da Galileia, vai para Cafarnaum. Lá ela ouve falar de Jesus, porque ela já tinha procurado todos os métodos de cura. E não conseguiu. No momento em que Jesus está indo à casa, né, para curar a filha, a menina, a Talita, de 9 anos, a filha de Jairo, que está em uma aparente morte, na verdade era uma catalepsia, né? Naquele momento, no tumulto, ela vê Jesus passar, num lugar apertado, muita gente. E o anseio de cura era tão grande que ela se estica, toca-lhe a roupa. Jesus sente, quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Naquele momento se estanca o sangue. E ali ela diz, Senhor, fui eu. A tua fé te curou. Em que momento começa a vida na vida da mulher hemorroíça? Quando ela toca as vestes de Jesus. Porque a partir dali, a vida se transforma, tudo muda, esse respiro de cura lhe dá uma perspectiva nova. E ela estava dentre as mulheres de Jerusalém na hora da crucificação. Pois ela estava ali para acolher o mestre. Quando muitos desertaram, e ela estava perto na crucificação. Que momento começa a vida na vida da mulher cananita, por exemplo. Uma mulher cirofenícia, estrangeira, que está com a filha obsidiada. E ali ela ouve falar de Jesus. Jesus atravessa aquela região estrangeira. Estrangeiros para o povo judeu era um povo abjeto. Tinham práticas estranhas, tinham ritualísticas estranhas, eram cananeus. Ninguém se podia falar de um povo estrangeiro, mas ela se joga aos pés de Jesus e só pede socorro naquele momento. E ali Jesus aproveita para dar uma lição para todos, né? Porque ali ele diz que não veio somente, né, para os judeus, para o povo judeu, mas para a terra inteira. Porque ela diz que até das migalhas ali que os cachorrinhos recebem, ela queria. E Jesus aproveita quanta fé, estava curada. Então, a vida na vida da mulher cananita acontece nesse encontro com Jesus. O mesmo do centurião. O centurião, chefe de uma centúria, 100 servos. Um deles, que era muito querido ao seu coração, estava adoecido. E ele sabia que Jesus fazia feitos a olho nu, curava, acalentava. E ali ele vai até Jesus e diz, mestre, eu sou o chefe de uma centúria e sei que tu também, com a corte celestial que tens, se der uma ordem aqui agora, os teus te obedecem, porque os meus me obedecem. Então, se des uma ordem, de onde está, o meu servo estará curado. E ele aproveita aquele momento e diz, eu nunca vi tamanha fé em Israel. E ali o servo é curado. Então, a vida na vida do centurião começa nesse encontro com Jesus. E Jesus permanece nos esperando. Jesus permanece ansiando o nosso desejo, porque ele mesmo dizia, tu queres? Tu queres?
Pergunte para si mesmo se quer. Tu queres? Porque é necessário o impulso de tocar nas vestes da mulher morroíça. É necessário correr desconjuntado para subir num sicômoro igual a Zaqueu. É necessário enfrentar um sistema como centurião para encontrar com ele e dizer: eu quero que cure meu servo, pelo amor de Deus. É necessário, inclusive, para a mulher cananita correr o risco de ser apedrejada quando se joga aos pés de Jesus. Ou seja, é necessário renúncia, é necessário entrega, é necessário coragem, é necessário sacrifício, é necessário querer. E querer é o que nos coloca na vida. Querer é o que nos move na vida. Porque no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. A dor campeia em toda parte, mas com Ele é suave. Com Ele é mais leve. Com Ele é possível. Com Ele eu respiro. Com Ele eu tenho sentido. Com Ele eu caminho. Com Ele a minha vida, ela é abundante. Ela é estuante. Porque Ele disse que Ele veio para que tenhamos vida. E vida em abundância. Que o Mestre Jesus, o divino Galileu, o pastor celeste das nossas almas, o curador por excelência, o acolhedor fraterno por excelência, nos banhe em vida, para que a nossa vida, na vida, nesse instante, nesse momento, desde já, possa se manifestar com Ele, nele e por Ele, até o fim dos tempos. Que Deus nos guarde, Deus nos abençoe. E que o Mestre Jesus possa sempre ser o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Eu queria pedir licença, por gentileza, para divulgar um evento que estaremos fazendo em Macaé, no próximo sábado, dia 13 de setembro, às 17h30. Nós iremos no Centro Espírita Vicente de Paulo e a Rede de Amparo à Gestação Inesperada, a qual eu represento aqui agora. Nós vamos cantar e nós vamos nos emocionar com mensagens da irmã Sheila. Então, é um sarau litero-musical da Rede de Amparo à Gestação Inesperada, que está na sua terceira edição. A primeira edição do sarau foi Maria Dolores Poetisa da Vida, no Grupo Espírita João Batista. A segunda edição foi no SECAC, em Conceição de Macabu, foi Rabim Danata agora em Estesia, e agora no Centro Espírita Vicente de Paulo, nos Jardins de Sheila. Todos estão convidados. Centro Espírita Vicente de Paulo convida todos para o terceiro sarau litero-musical Reage, nos Jardins de Sheila, sábado, dia 13 de setembro, a partir das 17h30. Teremos muitas músicas intercaladas com mensagens de irmã Sheila, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Compareça, traga sua família. A Rede de Amparo à Gestação Inesperada agradece. Faça parte dessa rede de amor. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim.